PT. Em declaração de líder, a bancada do PT, na tribuna, vereador presidente Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Petrini. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Alguns assuntos, eu acho, da cidade, questões mais pontuais e do dia a dia. Eu brinquei hoje de manhã com os vereadores, aqui no grupo dos vereadores, que nós vamos ter que contratar helicópteros para chegar na Câmara de Vereadores, porque o trânsito, o acesso à região central fica cada vez mais difícil. Eu já comentei com o ex-vereador Fiuza, secretário de Trânsito e Transporte, que é absolutamente inadmissível. Na região central da cidade, por exemplo, na Olavo Bilac, aqui na Dom José Baré, em tantas outras vias que dão acesso a bairros, à região central, às 9 da manhã, caminhões para descarregar coisas, concretando os prédios e parando todo o trânsito da cidade. Então, eu acho inadmissível isso, tem que ter regramento num bairro. Nenhum trabalhador ou trabalhadora que vai fazer concreto na sua casa vai poder parar um caminhão para fazer isso e parar o trânsito, mas no centro da cidade tem gente que se autoriza a fazer isso, gerando uma confusão tremenda. Então, precisamos fiscalizar, porque é sempre a mesma. Vou lhe pedir uma história. parte sobre o tema. tema. Rapidinho, vereador Cláudio. O que está acontecendo na Doutor Montauri também é algo inadmissível. Tem 3 vias, só uma é trafegável, em especial na praça e posteriormente à praça. Quem gostaria de ir à Feira do Livro, que comece a pensar 2 vezes ou vá de bicicleta, porque senão não vai conseguir parar no local. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. O primeiro assunto é esse. Vereador Juliano, o senhor fez uma reclamação antes da questão do voto, né? Não conseguia votar. Ontem eu dei uma boa notícia à vereadora Marisol, nossa ex-presidente, que trabalhou muito para isso. Ocorreu a licitação, então, do nosso sistema. A princípio deu tudo certo e acho que até o final do ano nós teremos a implantação do nosso novo sistema de fluxo legislativo, que vai dar uma melhoria nos trabalhos, não só do plenário, mas em todos os trabalhos aqui da Casa Legislativa. Eu ouvi atentamente o vereador Rafael Bueno, conheço o Rafael de longa data, desde quando ele dançava no Panela Velha e militava na União da Juventude Socialista, quando militava no PCdoB, quando se elegeu, uma figura forte, destemida, e que vem do comunitarismo, que gosta da política, que precisa de... E eu acho que é o determinante, eu acredito nisso, cada vez mais convencido. O que diferencia bons gestores na política e maus gestores, na maioria dos casos, é os que passaram pelo Poder Legislativo e precisaram do voto. A cada 2 ou 4 anos tem que botar a sandalinha da humildade e bater lá na chapa, porta de fábrica, de escola, ouvir as pessoas reclamando. Tem gente que não sabe o que é isso, né, vereador Rafael? Tem gente que nem gosta de gente, aliás. E o senhor sabe, vários dos colegas aqui que foram gestores, cito o vereador Petrini, que não é do meu partido, mas que é um expoente, é um exemplo que teve na gestão pública, e em que pesa as nossas divergências, mas é um cara que conhece a cidade, que ouve as pessoas, que escuta as pessoas. Aqui, reiteradamente, se fala do secretário João Ex, vereador Edson, que foi secretário de Educação, tem essas características, minimamente ouvir as pessoas. E, às vezes, tu tem divergência, as pessoas não vão gostar, a gente tem divergência ideológica, mas escuta, dá retorno, atende telefone, não tem nojo de pobre. Então, que bom que a gente vai ter um cara como o senhor lá, que deixa de ser pedra e passa a ser vidro agora, é também um movimento diferente para o senhor, mas eu tenho certeza que conhece a saúde, né, passou em vários processos. Eu fui uma das pessoas que critico veementemente a gestão da saúde em Caxias desde 2021, e várias outras áreas mudaram, praticamente todas. Só não tinha mudado a saúde, efetivamente, do atual governo. Então, acho que o senhor tem um baita desafio, talvez o maior desafio da sua vida, e conte com essa casa. Acho que há uma esperança, uma expectativa na capacidade que o senhor tem de ouvir, no conhecimento que o senhor tem da cidade, da saúde, dos servidores, da atenção básica, da média e da alta complexidade. Saudar o Bolzan, que está aqui representando o Virvi. O senhor tem trânsito em todas essas áreas, e eu, antes de passar os apartes, ia falar de outro assunto, mas acho que o vereador Cláudio vai me
na bancada da esquerda aqui vai me representar o assunto que ele vai falar depois, eu vou ser Deus à parte, mas dizer que eu acho que a sua principal responsabilidade, vereador Rafael Bueno, a principal e a mais complexa, é humanizar o sistema de saúde de Caxias do Sul. Humanizar. Nós temos que acolher as pessoas. Não dá para nós ter um sistema de saúde que vire as costas para as pessoas. E eu acho que ele falei desse caso, citei aqui uma pessoa com um tumor que eu não sei precisar e definir no ânus, numa situação horrível. E tu falar com alguém da Secretaria da Saúde que diz que para fazer que não precisa baixar no hospital, que tem que fazer ambulatorial, que não tem o que fazer. E ele baixou, graças à nossa briga, fez a cirurgia, está lá no HG sendo atendido. Então, tem que humanizar essa relação com os profissionais, com a população. Quem mora no Xamixunga tem que saber que ele vai lá na UBS do Reolon, vai ter médico, mas que ele vai conseguir fazer um exame, sabe? Que ele vai ter um atendimento adequado na UPA, que ele vai conseguir baixar o hospital e ele não vai morrer. Nós temos filhos aqui, e filhas, e pais e mães idosos. E a maioria aqui tem plano de saúde, a maioria. E não é problema ter plano de saúde. Não há nenhuma divergência entre ter plano e defender o SUS. Mas nós não podemos admitir, nós, vereadores e vereadoras, que as pessoas morram em Caxias sem ter uma mudança. E o senhor representa essa mudança. É uma grande responsabilidade. Mas eu acho que o senhor, tenho certeza, que o senhor, pelas andanças que a gente já teve juntos, enfim, vai cumprir com maestria. Acho que é a primeira parte, vereadora Daiane Mello. Obrigado, vereador Lucas. Eu queria falar para o vereador Rafael que a gente tem muita esperança no nome dele estando lá à frente da Secretaria da Saúde, né? Eu conheço o Rafael desde a época de estágio, enfim, né, Rafa? Passamos muitas andanças por aí e eu acredito que só a tua fala hoje, ela já nos concede uma questão de esperança, porque já mudou o discurso, não é fila normalizada, é a questão de mais atendimento, é a questão dos indicadores, vamos modificar os indicadores, mais atendimento lá na base, a gente vai ter mais dinheiro, ir para Brasília, né, verificar a questão da UPA. Então, tem muitas questões que a gente está confiando nisso. E continuar mais do mesmo, a gente sabia que já não dava. Que bom, né, que a gente foi ouvido, enfim, que houve essa mudança no governo. Parabenizamos o governo pelo teu nome e com toda certeza, claro que haverá muitas cobranças, mas eu acredito que com essa mudança a gente tem uma luz no fim do túnel e é por isso que vamos auxiliar naquilo que for preciso. Estou me colocando à disposição, assim como aquela emenda da semana retrasada, que nem sabíamos ainda do teu nome na saúde. Eu fui conversar com o senhor, precisamos. Não adianta a gente vir aqui, a gente reclama, a gente faz, mas a gente também tem que auxiliar. Se a gente está falando das filas, nada melhor do que baixar a questão das filas. E onde a gente tiver a oportunidade de encaminhar emendas para a questão da saúde, tanto para a atenção básica, quanto nas outras, a gente vai fazer. É esse o nosso compromisso. Obrigado, vereador Lucas. Vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, obrigado pela parte. Eu comentei algumas coisas com o vereador Rafael e já quero pedir desculpa a Vossa Excelência porque eu não vou conseguir, segunda-feira, nós vamos representar essa casa na Câmara de Indústria e Comércio, bem no horário, e infelizmente as reuniões públicas nunca começam no horário, não vai começar às 11, né? Até porque, tomara que consiga. Mas lhe desejar toda a sorte. Quando o Geraldo assumiu, eu liguei para ele e disse, olha para frente. Olha para frente, ele é um amigo pessoal, o senhor sabe disso. Olha para frente, escuta mais do que fala, o senhor está chegando no momento. Uma coisa é ser vereador, outra coisa é ser gestor, ordenador de despesa, é totalmente diferente. O senhor vai ter um escudo protetor ali, que é o Daniel, vai ser essa nossa ligação. Desejo a vocês toda a sorte do mundo, conte conosco naquilo que nós pudermos ajudar. O vereador Lucas falou para Vossa Excelência, uma coisa é ser pedra, outra coisa é ser telhado. Muda totalmente, são 180 graus. Às vezes a gente dimensiona uma coisa e na parte orgânica, Vossa Excelência, como presidente, sabe disso, muda o mundo. Então, o que eu desejo para o senhor é sabedoria. Sabedoria nas suas ações, sabedoria nas suas escolhas e naquilo que nós pudermos ajudar com a experiência que temos e já tivemos como ordenador, conte conosco. Conte conosco. Obrigado, vereador Edson. Eu concluo dizendo que o vereador... A minha mãe tem uma expressão que eu acho que define bem. Quando tem um problema na casa e não tem solução, quebrou um negócio. Meu pai é meio da construção civil, né? Quando não acha solução, a minha mãe diria tem que furunguear, tem que ir atrás, tem que se esmerar. Furunguei, vereador.
Vá a Brasília, fale com os deputados, busque recurso, fale com os profissionais da saúde. Eu tive na UBS do Campos da Serra, e lá no Campos da Serra, por exemplo, não tem pediatra e ginecologista. Para citar um exemplo bem objetivo, daquele território. Ou seja, busque melhorias para a nossa gente, que é para isso que a democracia representativa serve quando nos elege para estar aqui ou para ascender um cargo como o senhor vai assumir. Parabéns, cuide da sua saúde, o senhor tem me recomendado isso também, porque vai ser necessário aí nessa jornada. Vamos juntos. Obrigado. A declaração de lei da bancada do PSB.